agradecido a Deus e ao nosso querido Clarence e toda a sua falange de espíritos amorosos que nos assistem. Então agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Que Deus abençoe a todos nós. E aí hoje nós vamos conversar aqui sobre as penas eternas. Então nós vamos entender o que está nesse capítulo do livro Céu e Inferno, o que vem a ser as penas eternas. Aliás, como o Espiritismo, através de uma lógica, ele vem nos dizendo como, vamos dizer assim, como a doutrina espírita, ela vê essas questões da pena eterna. Então, na realidade, a primeira visão nossa com relação a isso é que não há estagnação eterna. Então, nem há espíritos incapazes de nunca progredir, votado fatalmente à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, seria a negação daquilo que nos foi passado sobre a bondade de Deus para todos nós, seu amor, sua justiça, Então, a negação dessa lei do progresso, que é uma lei divina, entendeu? Que providencialmente rege as criaturas. Então, o que nós vamos ver primeiramente? Vamos tirar esse trecho do livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, no item 19, que diz assim: nem há espíritos incapazes de nunca progredir, votados fatalmente à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei de progresso, que providencialmente rege as criaturas. Está lá, Allan Kardec, na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7, no item 19. E vamos conversar um pouquinho. Então, nenhum espírito ficará eternamente entregue às suas próprias imperfeições. Entendeu? Deus jamais se cansa e desanima na reeducação de seus filhos, por mais rebeldes e perversos que eles sejam. Então não se concebe dentro de uma lógica, dentro de uma razão, criar Deus, seus filhos, e seus filhos, na sua grande maioria, que caíram em erros, fossem penalizados eternamente, sem a chance de progredirem de terem o seu progresso espiritual, entendeu? A chance de se arrependerem do que fez, de se reeducarem, de terem novas oportunidades para ressarcir essas dificuldades com o nosso querido Pai. Entendeu? Então, isso é a primeira coisa que nós já sabemos, que nenhum espírito ficará preso a isso. Então, como a lei é de progresso espiritual para todos os espíritos, então o Espiritismo faz cair por terra duas ideias que ficaram muito enraizadas ainda no pensamento do tradicional da criatura. E a primeira delas nós vamos ver que é a crença nos demônios. Essa crença dos demônios, quem é os demônios? Os ditos serem criados eternamente para o mal, que jamais poderão reformar-se. Então, os demônios são criados eternamente para o mal. Não tem nenhum direito, pela lei divina, a reformar-se. Nunca chegarão ao bem. Então,
estarão sempre eternamente devotados à prática do mal. Então, essa é a primeira ideia que eu diria assim, até que impiedosa, né? Com relação aos demônios, e que hoje nós sabemos, através da doutrina espírita, quem são os demônios, os denominados demônios, entendeu? Quando na realidade referiam-se àqueles espíritos da prática do mal, maléficos, cruéis, entendeu? Aqueles que realmente levavam sempre a criatura a sucumbir. Ou seja, são espíritos que nunca e eternamente estariam devotados ao bem. Nunca. Nunca. Nunca iriam se reformar. Já a segunda é a ideia também impiedosa de que o condenado ao inferno nunca poderá sair de lá. Isso é bem impiedoso, essa causa, né? Essa ideia, vamos dizer assim, entendeu? Pois está condenado ao sofrimento eterno. E nenhuma chance de se arrepender, de melhorar, de libertar-se definitivamente desse mal. Então, nós vamos vendo o quanto, né, talvez muitas desses pensamentos, eles eram reforçados até como uma forma, né, de, vamos dizer, de tolir, né, as pessoas, né, de praticarem, né, o mal. Então, eram leis que eram altamente severas com relação à atuação do pai com seus filhos, que essas leis iriam certamente tolir muitas. Eu acho bem interessante que às vezes nós, quando conversamos sobre isso, nós falamos sobre essas questões de o quanto muitas vezes a crença no inferno nos fez parar ou estancar determinadas bobagens que fazíamos em tempos mais recuados. Então, isso é bem interessante como essa ideia. Então, acho que tudo tem o seu momento, tudo tem essa... Mas só que a humanidade ela vai progredindo. E à medida que a humanidade ela vai progredindo, é preciso que também o homem raciocine com um pensamento lógico diante de todas essas crenças, vendo que dentro dessa lógica, o que poderá ser concebido para o seu progresso espiritual, aonde nós estamos avançando com relação a esse pensamento. Então é contra a lei do amor absoluto. Se Deus é amor, se Deus é justiça, então tudo isso com relação às eternidades das penas, dos castigos eternos, isso passa a ser uma aberração teológica. Entendeu? Já não nos cabe mais esse tipo de pensamento. Certo? Então, segundo a crença das religiões mais antigas da Terra, como poderia Deus, que é Pai de amor infinito, suportar conviver eternamente ao lado de um inferno perturbador, onde seus filhos sofredores lamentam e choram sem jamais poderem obter uma chance para se reeducarem e melhorarem moralmente, apesar de todo o tempo, né, que possuem dentro da eternidade para se regenerarem. Então, nós vamos ver que Deus cria e criará espírito na condição de simples ignorantes. Certo? Dá a todos eles, quando adquirem a faculdade, a razão e o livre-arbítrio, a condição, consequentemente, da sua responsabilidade. De viver, a sua responsabilidade de viver
a obrigação de construir sua própria evolução, a oportunidade ilimitada de aprender. Nós somos eternos aprendizes, estamos sempre aprendendo. Nós temos até a oportunidade de aprender com os nossos próprios erros. Né? A reencarnação é a nossa pedra angular nesse sentido. Porque a cada reencarnação é sempre a oportunidade de um aprendizado. E muitas vezes um aprendizado que estamos tendo de acordo com os erros cometidos muitas vezes em uma outra vida. E estamos tendo a oportunidade de fazermos o certo, de aprendermos o certo. Então vamos aprender sempre. Né? Então, a responsabilidade de viver, a obrigação de construir sua própria evolução, a oportunidade limitada de aprender, as bênçãos valiosas da encarnação. Então isso é importante. E vamos lembrar aqui que é bem interessante, quando a gente faz menção ao nosso querido Jesus, quando ele disse assim, que todas as ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma irá se desgarrar. Talvez, dentre as frases de Jesus, essa talvez seja uma das mais importantes, mais profunda. Porque quando Jesus nos mostra que nenhuma ovelha confiada a Ele irá se desgarrar, Ele nos está dizendo que todos nós um dia, todos nós seremos felizes. E a felicidade, ela sempre irá depender. A felicidade ou a infelicidade dependerá sempre da atuação do bem ou do mal que o Espírito realiza. Se eu realizo ações do mal, né? Se eu ignoro o bem, se eu realizo escolhas complicadas, difíceis, maléficas para mim, eu sou infeliz. É sempre bom a gente lembrar aquela passagem do Livro dos Espíritos, na lição 614, o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Ora, se é na revelação dos espíritos superiores para nós, ele diz que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus, então as leis de Deus são leis de amor. E como uma lei de amor pode me penalizar eternamente por alguma coisa? Eu nunca terei a chance de me reabilitar. Todos nós temos. E precisaremos de nos reabilitarmos. O arrependimento sincero, da vontade de reparar os erros, de nos libertarmos dos ranços do mal que cometemos. Que haverá um momento em que nós nos cansaremos e pediremos amparo à divina lei, para que ela possa nos oportunizar revermos essas situações. Então, o que na realidade a doutrina espírita ela não aceita em hipótese alguma é a crença no castigo eterno, que é dogma na maioria das religiões tradicionais da Terra. Então ela não vai aceitar isso. Não nos cabe mais, nos dias de hoje, ter esse tipo ainda de crença, de que seremos eternamente filiados ao inferno eterno, a queimar eternamente no inferno. Então a crença no castigo eterno é realmente uma aberração teológica.
é a consagração do mal, é a estagnação do espírito dentro da eternidade. E isso não é concebível. A lei do progresso é uma lei muito dinâmica. E nós conseguimos até nosso progresso, por pequeno que seja, mas ainda nos fala muito alto, até dentro de uma mesma encarnação. Nós somos capazes de ter um progresso na mesma encarnação. Então é muito comum nós fazermos esse tipo de reflexão de como éramos há alguns anos atrás e como estamos agora. É claro que a obra não está acabada, mas podemos dizer assim, eu estou bem melhor do que estava há uns anos atrás. Hoje eu faço escolhas bem melhores. Hoje eu sei discernir melhor entre o bem e o mal. Hoje eu entendo a justiça de Deus, quando Ele me dá a oportunidade de reparar nos meus erros. Quando Ele me dá a oportunidade de crescer com o Espírito, me educando a minha consciência diante da sua lei. Porque o que eu agora preciso e entendo que preciso buscar é a minha felicidade. A felicidade do Espírito, a felicidade plena, do qual todos nós alcançaremos. Todos nós alcançaremos. Então, a profundidade daquela frase de Jesus, que nos diz que toda ovelha que foi confiada a Ele pelo Pai, e nenhuma delas vai se desgarrar, é o grande entendimento disso. Porque Ele, como governador planetário, jamais, e quem mais exaltou a figura do Pai, como um Pai amoroso, bom e justo, ninguém melhor do que Jesus para nos fazer esse tipo trazer esse tipo de compreensão para nós, entendeu? É Ele mesmo que diz, eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então todos nós precisamos trabalhar, e o primeiro trabalho que nós fazemos está dentro, está no interior de cada um, que é a oportunidade que temos de nos redimir diante da lei do nosso Pai, para que sejamos aquele filho pródigo que retorna consciente, mais humilde, mais, enfim, com a vontade de mudar, de se transformar. Porque já viemos das pelejas das nossas vidas anteriores. E essas pelejas nos fizeram sofrer. E muitas vezes, como nesse próprio livro do Céu e Inferno, quantos depoimentos de espíritos em sofrimento que tinham a certeza da eternidade dos seus sofrimentos, de que nunca iriam sair dele. E na Sociedade de Paris, através do esclarecimento dos bons espíritos, como São Luís, que era o protetor da Sociedade de Paris, e Allan Kardec, seus médios, através do esclarecimento, esses espíritos tiveram o refrigério na sua alma de saberem que teriam oportunidade de se redimirem e que nada ali era eterno. Eterno, Deus, imortais nós somos, porque continuaremos a viver. Então, vamos lembrar aqui uma passagem, né, um exemplo de Jesus, que é fundamental para esse entendimento da vida futura. A história do bom ladrão. Ficou conhecida como a história do bom ladrão. Então, essa história ela é bem interessante porque
ela mostra para a gente o quanto nós precisamos analisar, né, o nosso divino Salvador quanto aos últimos momentos de agonia lá no Gólgota. Então, pregado na cruz, ele ouve a rogativa esperançosa de um malfeitor, também supliciado, que era Dimas, que ficou conhecido como bom ladrão. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, se existisse realmente inferno eterno, Jesus não daria essa esperança a Dimas. Jesus não tinha nenhum tipo de conivência com a inverdade. Jesus não era conivente com o erro. Não era conivente com a mistificação. Ele não enganava ninguém. Não nos enganou. Teve momentos que nos disse que no mundo teríamos aflições. Ele não enganou ninguém. No mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Ou seja, todos poderão vencer. Então ele dá esse grande exemplo para nós. Então, ele naquele momento em que ele diz: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele está dizendo assim: meu filho, você não está eternamente condenado no fogo eterno. Não. Você terá oportunidades de se refazer. Você terá a oportunidade de se reeducar. E você terá a oportunidade de estar no paraíso. De entrar no paraíso. Então, ele mostra ao nosso querido Dimas, né, que nada era eterno, que o seu sofrimento não era eterno, que outras oportunidades ele encontraria para refazer todo esse processo, já que ali naquele momento, quando ele pede a Jesus que lembrasse dele, quando viesse no reino, então ele já mostrava o seu arrependimento, naquele momento, o seu arrependimento sincero de ter sido um malfeitor. E ali, diante daquele que era bom, diante daquele que era humilde, que era o grande servo de Deus, que curou a tantos, que nos mostrou caminhos, que mostrou o caminho do bem à humanidade, do amor à humanidade, diante daquele ali, supliciado junto com ele, como se fora um malfeitor também, e não era, não merecia nada daquilo, ele se arrepende de tudo o que ele realizou no mal. E Jesus assevera para ele: você poderá ressarcir tudo isso e estarás comigo hoje no paraíso. É claro que dentro das traduções, Jesus poderia, de verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a oportunidade será, e é assim para todos nós. Todos nós, independente da nossa crença, sabemos que o mal não é eterno. Porque, segundo os Espíritos nos ensinam,
que o mal ele já traz o germe da sua destruição em si mesmo. Então, o mal, ele é autodestrutível. Ele só levará o tempo que nós quisermos. Mas há um momento que esse germe destruidor dele mesmo aflora e quer a sua própria destruição. E o maior antídoto do mal é tudo isso que a doutrina espírita nos mostra hoje, que é o único objetivo da vida, que é o bem. O único objetivo da vida, segundo os espíritos, na questão 860, mostrou na resposta a Allan Kardec, no bojo da resposta, o bem consiste no único objetivo da vida. Então, nós estamos fadados à ajuda ao próximo. Não tem como. Então, o grande projeto, a grande construção que nós estamos fazendo, e o Pai nos dar essa oportunidade, é ajudarmos, é sermos servidores. Então, essa é a grande oportunidade. A cada dia que passa, nos conscientizamos mais de que precisamos ser mais solidários, precisamos ser mais fraternos. Nós vemos aí, estamos vivendo os exemplos do que acontece hoje na nossa vida. Então, agradecemos a oportunidade que nos é concedida, mas precisamos ter a razão para esse entendimento. Com que razão Deus criaria seus filhos para ficarem eternamente penalizados? Qual é o pai que iria suportar ver seus filhos eternamente supliciados? Todos nós teremos a oportunidade de nos reabilitarmos diante da lei, porque ela nos favorece para que a gente, como falamos antes, a lei de progresso é uma lei dinâmica e ninguém ficará parado, ninguém irá retrogradar. Todos nós iremos vencer, todos nós. E esse bem definitivamente não será mais ignorado por ninguém. Então, que Deus nos abençoe. A grande oportunidade que tivemos hoje de falarmos um pouco sobre esse livro, O Céu e o Inferno, que é um livro importantíssimo para a nossa vida, para as nossas reflexões como espírito, aonde nós nos enquadramos dentro dessa história, qual é o nosso quinhão, o que nós tiraremos daqui para a mudança do nosso rumo. Então que Deus nos abençoe e muita paz a todos. Graças a Deus.